Bom dia, igreja. Graça e paz de Jesus se renovem sobre nós nessa manhã. Obrigado, Cris. Obrigado por nos conduzir a essa presença de Deus. Faz toda a diferença que o nosso coração esteja nele de fato. Amém? Quero te convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. João, capítulo 8, verso 1 ao 11, eu vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje. Nós estamos dando sequência, à nossa série de mensagens. Eu vim para que tenham vida nesse Evangelho de João, que tem tantos ensinamentos preciosos. E eu espero que você esteja acompanhando e permitindo que o Senhor ministre o teu coração, cada semana com um tema diferente. E eu acredito que esse texto aqui tem muito a nos ensinar dessa vida que flui de Jesus para cada um de nós. Diz assim a palavra de Deus: depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo, e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Aí, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali, de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Queria te fazer uma pergunta nesse início, sobre o que esse texto trata. Você tem alguma ideia para contribuir e compartilhar? Do que esse texto trata? Misericórdia, perdão, que mais? Graça, que mais que esse texto? Como empatia, sabedoria. Jesus tinha poder para perdoar pecados, que mais? Tem algumas coisas aqui que não foram mencionadas na minha lista, então eu vou te dar uma nova oportunidade. O que mais, gente, esse texto trata? Julgamento, tá chegando nas minhas respostas. Boa, Lucas. Que mais? Todos somos falhos. Legal. Eu coloquei aqui também que esse texto trata de legalismo. Esse texto trata de religiosidade, de uma condenação. Esse texto fala de pecado, não fala? Você observe atentamente no texto as vezes que essa expressão pecado aparece. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito disso. Esse texto fala para mim também de uma nova oportunidade. Não foi isso que Jesus deu àquela mulher? Uma nova chance. E eu acredito que esse texto também fala de conversão. Que Jesus falou: vai e não peques mais. Esse texto fala de fato de dignidade.
alguém que estava sendo julgada por um ato que havia cometido, alguém que estava com a sua dignidade sendo roubada no meio de uma multidão. Esse texto também ele fala sobre uma reflexão da nossa própria condição. Qual é o pecado que essa mulher é pega? Adultério. E o que é adultério, gente? Uma relação sexual fora do casamento, se envolver com alguém que você não tem o direito de se envolver. Porque a Bíblia é muito clara quando fala que nós fomos criados por Deus para nos unirmos, o homem e a mulher, e formarem uma família, e isso é o casamento. E aqui ele fala de uma atitude de alguém que rompeu essas barreiras do casamento. Você percebe que em nenhum momento Jesus diz que o adultério ali não foi pecado, mas ele não trata dessa maneira condenatória, como aqueles que trouxeram a mulher a ele. Quem eram aqueles que trouxeram a mulher a Jesus? Você consegue observar ali no texto? Quem eram eles? Escribas, mestres da lei, fariseus. Por isso que eu falei que esse texto fala de religiosidade. Pessoas que diziam entender a vontade de Deus, conhecer as leis de Deus, as escrituras do Antigo Testamento, e que não sabiam utilizar essa verdade e essas leis, porque eles estavam com o dedo apontado, condenando e julgando aquela mulher por um ato que ela havia cometido. Agora, essa expressão adultério, ela de fato é esse o significado, né? O adultério em si é você ter uma relação sexual, uma intimidade com uma pessoa fora do seu casamento. Mas essa palavra adultério, ela é utilizada em outros contextos da nossa vida, não é verdade? Alguém adulterou um documento, por exemplo, né? Você fazer com que algo mude o seu sentido. E você adulterar um documento, por exemplo, é errado também, não é? É condenado na nossa sociedade, não é? Então existem outras possibilidades de adultério. Adultério é, na verdade, eu fazer algo que eu não tenho direito de fazer, eu defraudar algo ou alguém que traz prejuízo para essa pessoa e para mim também. E esse adultério, ele está relacionado a uma atitude do coração. Se a gente for estudar o Antigo Testamento, a gente vai perceber vários profetas se levantando e chamando o povo de Israel de adúltero. Porque o povo de Israel havia em várias circunstâncias abandonado o seu Deus e se relacionado com intimidade com outros deuses. Há também, o profeta diz a respeito da palavra que Deus diz ao povo, dizendo, o Senhor é o teu marido. E essa relação de intimidade pode ser trazida do casamento para a nossa relação com Deus também. Então a gente pode adulterar com Deus, quando nós colocamos algo, alguém, no lugar de Deus. Mas o foco aqui nesse texto, ele não pode ser colocado no pecado. E você vê que Jesus ele não dá o destaque do pecado. Jesus não está destacando o pecado daquela mulher. E o que é o pecado, gente? Se não colocarmos algo ou alguém no lugar de Deus, permitirmos que o nosso coração se incline, ou que algo tenha domínio e controle sobre nós, que não o próprio Deus. O pecar é eu colocar a mim mesmo no trono do meu coração, dizer eu que mando na minha vida, eu que controlo. Sendo que a gente sabe que o convite do Evangelho é nós nos entregarmos a Deus, nós permitirmos que Ele dirija a nossa vida, que Ele seja Senhor da nossa vida e da nossa história. Mas chama muito a atenção a maneira como Jesus trata dessa situação, uma maneira bem incomum, né? Quem sabe alguém que é questionado sobre algo, né? E o Cristo falou aqui das leis, né, do nosso país. Se eu te perguntar, é errado fazer isso ou aquilo? Se nós conhecemos as leis, a gente vai dizer, é errado. Então, não. Há uma falta de reflexão da própria condição, há uma falta de compaixão por parte daqueles líderes. Jesus mostra que, de fato, o verdadeiro amor
de Deus, o verdadeiro perdão de Deus que está disponível para cada um de nós. E, gente, esse é o Deus que nós servimos, o Deus que dá uma nova chance, o Deus que dá uma nova oportunidade. O Deus que nós servimos é um Deus que perdoa pecados. O Deus que nós servimos é um Deus que não condena, pois Ele sabe da nossa condição caída, pecadora, distante dEle, egoísta. Mas Ele nos apresenta de fato um caminho, não pecar mais. Sabe por quê? A Bíblia ela sempre vai falar que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então o objetivo de Jesus era demonstrar o amor para que aquela mulher abandonasse o seu pecado e pudesse estar mais próxima de Deus. Sabe uma coisa importante que a gente precisa pensar? Quando a gente peca, não é Deus que vira as costas para nós, não é Deus que se distancia de nós, e sim nós que viramos as costas para Ele, nós que nos distanciamos dEle. Porque há uma leitura muitas vezes equivocada, né, de um Deus que julga, que condena, um Deus irado, né? E de fato em alguns momentos a Bíblia vai colocar essas expressões humanas para Deus, que Deus é, né, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus também pode, né, se manifestar dessa forma. Mas são características humanas colocadas para atitudes de Deus. Mas isso não significa que esse seja o caráter dele. O caráter de Deus tem muito mais a ver com esse amor, com essa compaixão. E de fato, permitir que a consequência venha, né? Alguém que ama permite que quem erra sofra a consequência para que receba um aprendizado e abandone aquilo. Concorda comigo? Não é assim na relação dos pais com os filhos? Ou os pais protegem os filhos totalmente? Infelizmente, né, a gente sabe de algumas realidades, mas a ideia é que se permita aprender com as circunstâncias da vida. Então Jesus apresenta esse caminho. Haviam leis judaicas de fato que traziam condenação aos pecadores. Se for observar, né, as leis do Antigo Testamento e a maneira como os judeus fizeram leis em cima daquelas leis, havia de fato essa prática de se condenar alguém que era pego em adultério. O sentido aqui é de uma correção, né? O objetivo, a motivação muito boa, por sinal, mas que se perdeu ao longo da caminhada, é que o povo fosse santo. Então, o povo meio que era juiz de si próprio para que todo mundo pudesse andar na verdade. Mas aqui há uma falta de entendimento do próprio coração, uma falta de uma leitura. Esse texto, então, ele fala do pecado, né, da consequência do pecado, mas a gente precisa pensar além da parte exterior e sim na questão interior. Essa expressão que Jesus usa, eu também não condeno você, alguns comentaristas dizem que é exatamente um termo jurídico que expressa uma sentença, né? Quando o juiz diz, condenado ou não condenado. E Jesus se coloca nessa condição porque Ele era o próprio Deus de poder dizer, eu não condeno você. E por mais que Ele fosse santo, né, e representasse toda a santidade de Deus, Ele lida com isso de outra forma, porque senão chocaria com o seu amor, o seu perdão e a sua misericórdia. Mas os fariseus e os mestres da lei não entendem isso. E eu acredito que esse texto ele tem tudo a ver com essa vida que a gente está pregando aqui nessa série de mensagens. E eu escolhi então exatamente essa expressão como tema, eu também não condeno você. Eu também não condeno você. Já parou para pensar como é bom ouvir isso da parte de Deus? Você já pecou? Não precisa levantar a mão, tá, gente? Eu já pequei. E quando eu pequei, eu ouvi isso da parte de Deus, eu também não condeno você. Não é bom, gente? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós temos a nosso dispor para nos relacionarmos. Então eu quero compartilhar um pouquinho a respeito de algumas afirmações que esse texto nos traz. Porque exatamente o que Jesus está falando é, eu tenho um perdão para te dar, eu não vou te condenar. Eu penso na tua vida, eu não penso no teu erro, eu não olho o teu pecado, mas eu olho o teu coração. E isso faz a gente pensar tantas coisas, porque muitas vezes, sabe quem condena a gente?
nós mesmos. Muitas vezes tem pessoas que passam a vida inteira se condenando e se martirizando por pecados que cometeram, sendo que Jesus tem um perdão para compartilhar. Um perdão que não diz, está perdoado, agora está liberado para pecar de novo. Não. Um perdão que ama a ponto de dizer, eu estou te dando uma nova chance, aproveite essa oportunidade. E quantas situações nós podemos experimentar dessa forma? A verdade é que Jesus não veio para julgar, mas para salvar. E eu quero então refletir nas afirmações que esse texto nos traz. E a primeira delas é exatamente o que os líderes judeus falam para Jesus: mestre, essa mulher pecou. E eles chegam com todo esse peso e essa carga. E eles colocam a mulher diante de Jesus, no meio das pessoas, fazem ela ficar em pé, para que ela fique numa posição de destaque. Tentei achar algumas imagens, dos filmes aí, que narram sobre isso. E é engraçado que alguns aparecem a mulher no chão. E aqui o texto ele é bem claro, ele fala que a mulher estava de pé e depois fala que ela continua de pé. E imagine a vergonha, o constrangimento daquela mulher de ser colocada nessa condição. E de fato essa era a consequência. A morte dos envolvidos em adultério estava prescrita na lei, embora o apedrejamento não fosse especificado. Na verdade, eles tinham uma forma de lidar, mas eles estavam querendo dizer, ela precisa ser condenada, ela precisa experimentar a morte dessa forma. O homem envolvido nesse adultério, afinal de contas, não tem como uma pessoa adulterar sozinha, concorda comigo? Claro que se a gente traz isso para o contexto da nossa vida, tem pecados que a gente pode pecar sozinho, E Jesus fala do pecado até do próprio coração, da mente, sem a gente dizer, ou pensamentos. Mas havia aqui nessa situação, e o que meu objetivo é te fazer pensar, quem sabe o teu problema não seja o adultério, mas quantos outros pecados ocupam o nosso coração? Ou que outros adultérios nós cometemos? Ou quem sabe nós já temos isso entendido que faz parte do nosso passado, mas nós carregamos ainda uma própria culpa. E esse outro homem envolvido, ele não era isento dessa pena de morte. E lembre-se, essa pena de morte diz respeito lá ao contexto do Antigo Testamento. O povo de Israel estava se formando como nação, existia um objetivo de que a lei fosse praticada para que servisse de exemplo. Mas nós estávamos, esse texto narra uma outra história, uma outra época, onde se lidar com isso já não era mais a ferro e fogo, e Jesus resume a lei no amor. Mas isso mostra de que essas pessoas elas não estavam tão interessadas em trazer juízo sobre o pecado, mas em sim pegar Jesus numa situação, porque senão eles deveriam ter trazido também o homem que cometeu adultério com essa mulher, concordam comigo? E na verdade aqui a gente pode ver por trás todo o preconceito com a figura da mulher, que a gente sabe que infelizmente numa cultura patriarcal sofria desprezo, sendo que o pecado era igual dos dois, do homem e da mulher que praticaram esse adultério. Mas o objetivo deles realmente não era cumprir a lei, mas era pegar Jesus nessa situação, porque é mais fácil apontar o erro do outro, não é? É mais difícil reconhecer o erro do nosso próprio coração. Talvez eles não dissessem, Jesus também tem o pecado aqui, mas o que ela está fazendo é pior. E é fácil assim na comparação, Você já fez isso? Eu pequei, mas fulano pecou mais ainda. Ou o pecado de fulano é mais grave do que o meu. E às vezes a gente faz isso, não talvez trazendo para o pecado, para uma coisa mais séria, mas erros, Já aconteceu isso nos relacionamentos? Eu errei, mas fulano errou mais do que eu. Então é como se eu tivesse liberado, ou como se eu tivesse isento da consequência desse erro. Aqueles líderes trouxeram a mulher a Jesus logo que ela foi pega em flagrante. Parece que eles na verdade estavam lá fiscalizando, estavam detetive, indo atrás dela. Opa, cometeu o ato, vou levar lá para Jesus julgar essa situação. E eles vão de madrugada, tá, gente? Imagine o quanto eles estavam desejosos de pegar Jesus. E Jesus se sai de uma maneira sábia dessa situação. E ele aproveita a oportunidade para falar sobre realmente o que importa, que é abandonar o pecado e seguir em frente, e não trazer condenação a um erro cometido.
E, gente, nós somos ávidos para apontar o erro do outro, concorda comigo? Quem sabe sou eu, certo? Ou você também é assim? É fácil dizer, você errou, você falhou. E muitas vezes nós apontamos o dedo para justificar erros nossos e situações que nós não sabemos lidar no nosso próprio coração. Então esse texto também mostra um pouco o coração humano. E eu quero te fazer pensar o quanto muitas vezes nós chegamos e fazemos o mesmo, dizemos, Jesus, fulano pecou, Jesus, fulano falhou comigo. O legalismo e a rigidez são reflexo da nossa natureza humana pecadora descontrolada. E esse texto, então, ele de fato também nos ensina a não sermos religiosos cegos, a não sermos legalistas, a trazermos as situações da vida para reflexão, para compararmos com o que a palavra nos ensina, termos esse crivo do amor, da graça, do perdão e da misericórdia. E diante disso, Jesus propõe uma conversão. E essa conversão precisa ser experimentada por todo aquele que aponta, não apenas pelo aquele que erra, mas por aquele que aponta o erro do próximo. O que esses homens demonstraram era um senso de justiça não acompanhado desse amor. E isso pode ser muito destrutivo. E aí eu te pergunto, quão próximos ou distantes nós estamos dessas atitudes desses religiosos? A gente ouve tanta coisa. Nos dias atuais as pessoas estão tão descontroladas no que se pronunciam nas redes sociais, né, nos canais do YouTube, enfim. E eu não sou contra a liberdade de expressão, mas o quanto muitas vezes mostra o coração de não olhar para si mesmo, de não se humilhar e permitir entender que também nós precisamos da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Então essa é a primeira afirmação que traz esses ensinamentos valiosos para nós. A segunda afirmação é que Jesus fala, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E é uma afirmação sensacional, né? Porque Jesus sabia que ninguém teria nada a fazer, ou seria um orgulho tão grande que ficaria tão exposto a ponto de todos perceberem. E o que Jesus está dizendo é, quem são vocês para condenar essa mulher? Como apontar o erro do outro sem olhar para si mesmo? O desafio de Jesus desqualificou os acusadores da posição de juízes, uma vez que eles não queriam cumprir a lei de Moisés, mas apenas procuravam apanhar Jesus em uma cilada. E Jesus já havia ensinado sobre o julgamento. Nos evangelhos a gente vê Jesus falando sobre você não julgar. Não julgueis, para que não sejais julgados. Você vai encontrar dentro do ensino do Sermão do Monte. Mas há outro texto lá em Mateus 7, na sequência do Sermão do Monte, que está no capítulo 5 a 7, né? Jesus diz assim, Mateus 7, o verso 3 e depois o 5. Jesus diz, por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Ele estava dizendo para aqueles religiosos, como é que você aponta o erro do outro, sendo que o teu erro é maior ainda, você não enxerga, né? E aqui essa comparação, né, do cisco como algo muito pequeno e a trave como algo maior, como, né, muitas vezes a gente enxerga o pequeno erro do outro, mas não enxerga o grande erro que temos em nós. E Jesus é muito claro para eles, né? No verso 5 ele diz, hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Um comentarista bíblico que eu pesquisei diz assim, o homem esforça-se por não ver seus defeitos, para assim poder conviver com eles. Não é assim? A gente se esforça para não enxergar os nossos defeitos, porque aí a gente consegue conviver com eles. Agora, a partir do momento que a luz de Deus mostra, é difícil conviver, não é? Não é difícil quando você identifica uma dificuldade sua, um pecado, uma falha no seu caráter, uma fraqueza, conviver com isso é difícil. E aí o que a gente faz? A gente quer esconder, a gente quer ignorar, a gente quer fingir que não existe. Sendo que o que a Bíblia nos ensina é ir para Jesus e receber esse perdão, essa nova chance, essa oportunidade de experimentarmos vida. E é interessante nessa passagem que quando Jesus diz, se vocês não têm pecados, atirem a pedra. Primeiro,
que não tem pecado, atira a primeira pedra. E todos foram embora. Nenhum, gente, se salvou ali. Poder dizer, eu estou com a minha vida garantida, né? Eu estou com a minha vida em paz. E é interessante que fala do mais velho ao mais novo. E isso para mim traz de que quanto mais a gente, vive, a gente vai tendo sabedoria e entendimento sobre a nossa própria condição. E não é assim na caminhada de fé? Quanto mais perto de Jesus, Paulo fez assim. Paulo disse que, se você olhar, eu já preguei sobre isso uma vez, a projeção da maneira como Paulo se identifica dentre as cartas, se você olha cronologicamente, primeiro Paulo vai dizer, eu sou o menor dos apóstolos. Ele coloca que ele era o menor, mas era dos apóstolos, da elite. Daí depois ele diz, numa outra passagem, que ele era o menor dos santos, ou seja, o menor dentre os cristãos. Então ele já foi mais humilde, ele falou, não é mais dos apóstolos, mas entre todos os cristãos eu sou o menor. Mas a terceira declaração diz dele, e mais avançado nessa caminhada, ele diz, eu sou o pior dos pecadores. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós identificamos o nosso próprio coração, mais a gente não tem condições de atirar a primeira pedra, porque a gente vai sempre reconhecer algo em nós. Porque por mais que a gente busque a Deus, a gente sempre tem mais para aperfeiçoar, crescer e viver de uma vida santa que o agrade. As pedras ficaram no chão, gente, naquela circunstância. Não houve morte, não houve condenação, não houve julgamento. Que situações que eu e você precisamos deixar as pedras no chão? Ou que situações nós aguardamos que as pedras fiquem no chão e não venham contra nós? Por conta do nosso pecado, por conta do nosso próprio coração. Todos ali concluíram, não precisaram dizer nada, concluíram que também tinham pecados e que não poderiam julgar e condenar aquela mulher. Jesus é muito enfático, quem estiver sem pecado. O adultério mais grave é de fato a infidelidade a Deus. E esse é o adultério que eu e você precisamos nos ocupar, de não sermos pegos infiéis a Deus nessa caminhada. Apontando a falha do outro, mas não sabendo olhar para o próprio coração, não podendo refletir e converter-se da sua própria independência em relação a Deus. Quero te perguntar, será que eu e você temos feito essa autorreflexão quanto à condição do nosso coração? Daí você vai me dizer, mas eu sou cristão há tantos anos, eu sou cristão de berço, e muitas vezes nós passamos a nossa caminhada sem essa reflexão e sem a humildade de abrir o nosso coração e permitir que a graça de Jesus possa fluir sobre nós. Se por fim a terceira afirmação que esse texto nos ensina é a frase final de Jesus, e mais impactante para aquela mulher, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Essas palavras de Jesus são muito especiais, porque elas estão carregadas de amor, de misericórdia, porque Ele veio trazer vida, gente, libertação. Ele não veio trazer condenação. E essas palavras, elas expressam o perdão de Jesus sobre aquela mulher. Quem sabe eu e você, no lugar de Jesus, não faríamos o mesmo. Sabe, eu e você, sendo Deus, sendo santo, quem sabe nós vamos cumprir a lei, vamos permitir que essa mulher sirva de exemplo, mas não é assim o caráter de Deus. E será que eu e você precisamos ouvir isso da parte de Jesus hoje? Vá e não peques mais. Vá e abandone o teu próprio sentimento de culpa. Vá e se converta. Vá e experimente novidade de vida. Vá e aproveite a nova chance que eu te dou. Jesus não consente com o pecado. Jesus não passa a mão na cabeça daquela mulher e diz, tudo bem, tem problema que você fez. Não é isso que Ele faz. Ele diz, se ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Ele não manda aquela mulher voltar para aquela mesma vida. Ele, de fato, faz um convite e na verdade, Ele faz um imperativo. Ele diz, vá e não peques mais. Não volte para aquela vida. Tenha uma nova vida. Experimente, aproveite que esse perdão veio sobre você.
e experimente essa nova chance. E cada um de nós precisa disso, não é verdade? Não tem circunstâncias na nossa vida que a gente fala, puxa, está tão difícil, está tão ruim, não estou satisfeito com a minha vida, com Deus, com a minha maneira como eu trato as pessoas. E a gente pode ouvir de Jesus, vai, não peques mais. Sabe aquilo lá que você se sente culpado? Vá e não faça mais. Vá adiante. Jesus convida aquela mulher a experimentar essa conversão genuína, a nova vida e seguir em frente. E é interessante que fala que Jesus estava escrevendo na terra, né? E essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que Jesus estava escrevendo na terra? Ninguém sabe dizer, né? Tem várias suposições. Mas eu penso que Jesus estava de fato tirando o foco da mulher. Ele estava trazendo o foco para ele. Quem sabe Jesus estivesse escrevendo ali alguma coisa lá do Antigo Testamento, da lei, e que os judeus olharam e se lembraram do ensinamento. Ou quem sabe Jesus estava apenas se distraindo, né? Para poder expressar, de fato, chamar a atenção daqueles religiosos. A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que, de fato, Jesus estende graça e misericórdia. E, na verdade, no meu mundo de Bob aqui, eu pensei que talvez Jesus pudesse ter escrito assim, vai, aproveite essa chance. Talvez ele tivesse escrito assim, segunda chance, nova oportunidade. Se eu e você, né, pegos em algo que a gente falhou e pecou, e a gente se apresentasse diante de Jesus e lesse que ele escreveu nova chance, qual seria a atitude do teu coração? De alegria, de exultação e falar, puxa, eu ganhei uma nova oportunidade. Não é assim? Não tem circunstâncias na vida que a gente quer uma nova oportunidade? Às vezes não são nos relacionamentos, às vezes é no trabalho, né? A gente estava acompanhando as Olimpíadas aí, os atletas às vezes têm uma nova oportunidade de conquistar algo, e a gente pode ter e trazer isso para a nossa caminhada com Deus, uma outra oportunidade. Jesus encoraja aquela mulher, uma mulher que a gente nem sabe o nome, a tirar os olhos do passado, da culpa, e colocar os olhos no futuro, a fazer diferente, a experimentar mudança de vida, de acertar daqui para frente, de se aproximar de Deus, de desfrutar do amor de Deus. E, gente, é isso que Ele faz com cada um de nós. E aí eu te pergunto, você já experimentou essa conversão genuína? Você já experimentou esse desfrutar da nova oportunidade que Jesus dá para mim e para você? O que te impede de experimentar isso hoje? Quando a gente ouve, vai, não peques mais, a gente pode tirar essa lição de que nós podemos sim tirar os olhos do passado, tirar os olhos da culpa e seguir em frente, em direção ao que Jesus tem para cada um de nós. Eu quero concluir te animando a experimentar de fato essa vida que flui de Jesus, essa vida que flui do coração amoroso e perdoador do Senhor. Então talvez você precise ouvir, abandone a culpa. Talvez você precise ouvir, abandone o seu passado, siga em frente, abandone o pecado, deixe tudo isso para trás. Assuma essa mesma atitude de Jesus também, de não condenar o próximo. Porque muitas vezes é isso que nós queremos, a segunda oportunidade, mas nós não estamos dispostos a dar essa segunda oportunidade às outras pessoas. Ter olhos de compaixão, da mesma forma como Jesus teve. Saber que há fraquezas humanas. E ter uma atitude de perdoar o próximo, mas também a nós mesmos, recebendo esse perdão que flui da parte de Jesus. Quero te convidar a ficar de pé, para nós orarmos. E que a gente possa refletir nessa semana sobre isso. O que a gente precisa abandonar e seguir em frente. O que a gente precisa abandonar para sermos a presença de Jesus para outras pessoas. Sermos essa presença que permite que a graça flua, que a misericórdia flua, que o perdão flua, que o amor flua. Feche teus olhos. Eu não sei como esse texto fala com você, mas para mim me desafia de fato viver novidade de vida. Para mim me desafia a assumir essas palavras de Jesus e me liberar dos meus preconceitos, dos meus julgamentos, das minhas condenações
que às vezes é contra o próximo, mas às vezes é contra nós mesmos, ou dos meus traumas, ou de tudo aquilo que me impede de desfrutar da verdadeira vida. Faça tua oração, ore ao Senhor nessa hora, diga para Ele o quanto você deseja experimentar essa novidade de vida. Lembre-se que Ele não nos condena, e sim que Ele nos perdoa e nos ama, e nos dá uma nova oportunidade. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos Te agradecer, Deus, porque a Tua palavra fala conosco, Deus, e nós queremos de fato, Senhor, viver essa verdade, Deus, de experimentarmos nova vida constantemente, Pai. Fala com cada um de nós nessa semana, Pai, nos ajuda a refletir como podemos praticar essa palavra, seja nos relacionamentos, seja na nossa própria vida com o Senhor, e que o Senhor nos dê, de fato, esse privilégio de experimentarmos essa nova chance, essa nova oportunidade, Pai. E que o Senhor nos libere de tudo que nos prende, Pai, de tudo que nos paralisa e nos capacite a vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você pode se sentar.